2 Pedro capítulo 3, verso 1 até o 14, diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Palavra que se lembrem, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém? O céu está preparado. Ou o céu está preparado para você. E você está preparado para o céu? Nós estamos preparados para o céu. A ênfase no versículo 14, ou melhor, 13 e 14, diz assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém? Pedro escreveu 2 cartas. A primeira carta, Pedro enfatiza a igreja da diáspora, da Ásia, para onde ele endereçou, assim como Paulo, algumas delas. Essa primeira carta ele manda para consolar e confortar a igreja que estava passando por um momento de perseguição, de tribulação, muitos cristãos morrendo, não é? Por causa da perseguição daqueles que eram avessos ao cristianismo, avesso vamos chamar de o messianismo de então, a pregação do evangelho de Jesus. E muitos, por causa dessa fé, estavam morrendo, né? Estavam sendo presos, sendo lançados na arena para os leões.
E ele escreve a sua primeira carta falando sobre a unidade, a importância de estarem juntos e de passarem, né, com convictos daquilo que Deus tinha colocado no coração deles, para que eles pudessem suportar a tribulação, suportar sem negar o Senhor Jesus. A segunda carta que ele escreve, aliás, essa segunda carta que Pedro escreve, ela está muito ligada também à carta que Judas, irmão de Jesus, escreveu. Ele já dá uma outra direção para essa carta. Ele está falando sobre as heresias que estavam sendo infiltradas nas igrejas através de líderes, de pastores, de pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar o povo, mas abraçaram por ganâncias e desejos outros, infiltraram as heresias, o gnosticismo, e algumas linhas gnósticas foram entrando e foram contaminando a doutrina, foram contaminando a essência do Evangelho. E por essa razão, Pedro escreve para trazer a igreja de volta da mesma maneira que Judas faz quando escreve a sua carta. Ele diz: olha, eu estava com a intenção de escrever uma coisa, mas fui obrigado, quase que forçado a falar de outra coisa. Ele ia tratar de uma coisa e ele passa a tratar de soteriologia, salvação, porque a linha que esse povo estava pegando, que estava entrando na igreja, que alguns líderes estavam ensinando, estava totalmente errado e avesso ao Evangelho. Não é porque nós pregamos a Bíblia que nós estamos com a razão. Nós podemos torcer os ensinamentos. E quando eu, meditando, estudando e pensando nessa carta, eu falei assim: eu acho que Pedro deve ter escrito essa carta no mês passado. Não foi há mais de 2000 anos atrás, ou melhor, quase 1800 anos atrás. Não, eu acho que ele escreveu já faz aí umas 2 semanas, porque ela é uma carta atualíssima. Por que atualíssima? Porque é isso que está acontecendo com a igreja. É isso que está acontecendo na igreja do século 21. Está se infiltrando, ou alguns líderes, alguns pastores estão infiltrando no meio da igreja heresias, filosofias, pensamentos errados. Um dos pensamentos do gnosticismo, por exemplo, era que o corpo não valia nada, o corpo não herdava nada, então o corpo poderia ser usado para a perversidade, para a devassidão, para tudo que você imaginasse fazer com o corpo, para buscar o prazer nesse corpo, não tinha problema, porque o que acontecia no corpo não contaminava a alma, não é? E daí se criou a doutrina almática, não é? E o interessante é que essa linha de pensamento é o que nós ouvimos hoje. Hoje o importante é você ser feliz, não importa o que você está fazendo, porque no final de tudo Deus vai te salvar. Esses ensinamentos, eles são ensinamentos em que o diabo tem infiltrado. Por quê? Porque o diabo sabe que matar crente, matar cristão, não destrói a igreja. O diabo sabe que perseguir a igreja também não destrói a igreja. Mas o diabo sabe que heresia destrói a igreja. Heresia muda o destino eterno das pessoas. Quando elas não estão firmadas na palavra, elas entram pelo caminho da heresia, da apostasia, e aí elas se desviam do destino eterno. Então, quando Pedro escreve essa carta, ele dá ênfase exatamente trazendo a memória de para onde nós estamos indo e o que nós estamos esperando. Todo cristão almeja o céu. Todo cristão quer voltar para a casa do Pai, onde há morada para todos, como disse Jesus em João 14:2. Mas nós não podemos esquecer que a promessa, ela entra no nosso coração, no nosso espírito, mas ainda é uma promessa, não é um fato, ainda não é algo real, que eu já tomei posse disso, que eu já estou vivendo isso. A gente, pela fé, vive a promessa, mas nós ainda estamos nesse mundo. Por isso que o Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulação, no mundo vocês vão passar por situações muito difíceis, não é? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que
Ele venceu o mundo. Ele não disse que eu venci e nem falou que você venceu. Ele disse que nós somos vencedores todos os dias, mas todos os dias a gente precisa vencer essa guerra, esse bombardeio que vem contra nós, tentando roubar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus e na sua promessa de vida eterna. Nós precisamos, amados, de fé, nós precisamos de perseverança, nós precisamos caminhar até ver a promessa se cumprir, até chegar ao descanso de Deus e tomar posse disso que hoje para mim e para você é um sonho, é uma visão, mas vai chegar um dia em que nós estaremos com Ele face a face, não é? E trazer à existência o que foi dito por Deus para os seus filhos. Mas por enquanto isso é uma promessa, não é uma conjectura, não é uma ideia, é fato, porque Deus disse, mas eu e você ainda estamos caminhando para alcançar e tomar posse da promessa. Assim como Israel teve a promessa da terra prometida, não é? Mas Israel precisou chegar lá. Israel, quando ele saiu da terra prometida, ele deveria caminhar 40 dias até chegar à terra prometida. Eram 40 dias o tempo que eles deveriam caminhar. Mas esses 40 dias que eles levariam, passou a ser e custou 40 anos da vida deles. Uma geração toda tombou no deserto por causa da desobediência. Porque eles acharam que iam passar simplesmente sem nenhuma dificuldade, sem nenhum revés, sem nenhuma luta, e então começou aí a infiltrar, não é, no meio deles um monte de coisa que Satanás jogou. E aí entrou a idolatria, entrou a perversidade, entrou a murmuração, entrou a incredulidade, entrou, amados, um monte de pensamentos que foi mudando a atitude desse povo e eles foram tombando no deserto. A desobediência, somente Josué e Calebe daquela geração que saiu do Egito, não é somente Josué e Calebe entrou na terra prometida. Por quê? Porque às vezes nós achamos que a promessa, ela já nos garante vivermos como se nada fosse acontecer, ou nada pudesse roubar de nós essa promessa. E é mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje, em algumas teorias heréticas e até mesmo apóstatas que têm entrado e se infiltrado diante da igreja. Mas eu e você precisamos entender que esse é o trabalho de Satanás. Ele não quer que você alcance a promessa. Ele não pode impedir você de acreditar na promessa, embora ele tente. Ele não pode impedir você de colocar essa promessa no seu coração, mas certamente ele vai fazer de tudo para que você não alcance, para que você não veja, para que você não receba, para que você não viva a promessa de Deus, para que você se desvie da promessa de Deus. Por isso, quem está preparado para o céu, assim como o céu está preparado para nós, não pode esquecer, e eu quero apontar algumas coisas nessa noite, e a primeira coisa é que Satanás, ele é o pai da mentira, e não há verdade nenhuma nele. Por mais que os satanistas, por mais que o mundo diga que não, Satanás é mentiroso, e ele é o pai da mentira. Ele nunca vai falar uma verdade. Ele nunca vai dizer uma verdade. E o Senhor Jesus, quando ele compara alguns homens e alguns dos seus ouvintes que não andam com Deus, que querem desfazer aquilo que Jesus está fazendo ou desacreditá-lo, João 8,44, ele diz o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Jesus diz: o pai de vocês é o diabo, e querem satisfazer o desejo dele, Satanás. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele consegue, por exemplo, ter seguidores. Ele consegue ter adeptos dizendo que ele é bom, que Satanás não é tão ruim assim, que ele não é tão mau assim. Na verdade, se ele se mostrasse como de fato ele é, ele não tinha seguidores. Se ele mostrasse o caráter dele, ele não tinha seguidores. Por isso que ele não quer que eu e você, que servimos a Deus, leiamos a palavra de Deus e conhecemos que tipo de caráter, de índole tem Satanás. E o Senhor Jesus disse, olha, quando eu acredito e eu pratico uma mentira, eu me torno filho do diabo. Por isso que a Bíblia ela é enfática quando diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E não é aquele que conta uma grande mentira, é um mentiroso. É aquele que mente, é aquele que brinca com a mentira, que fala, aquele que gosta de manipular mentindo. Esse tem um pai que se chama Satanás, o diabo. E ele fala, vocês são o diabo. Ele dá até uma identidade a esses homens quando ele diz, vocês são do diabo. A identidade de vocês é a mesma da dele. Porque vocês são mentirosos e como ele vocês falam mentira. Vocês têm prazer na mentira. Mas lembre-se, ele é assassino desde o princípio. Não existe verdade nele. Tudo que ele fala é mentira, porque a sua essência é ser assim. Por isso eu não posso acreditar, não é, nas mentiras que o mundo fala. Por que eu não posso acreditar? Porque o mundo jaz na mão do maligno. O mundo jaz na mão de Satanás. O mundo está debaixo do governo de Satanás. Embora nós tenhamos pessoas que moralmente, eticamente, fazem as coisas corretas, mas isso não as faz filhos de Deus. Não é? E muitas vezes elas mentem. Por isso nós precisamos levar tudo ao crivo da palavra. Como eu disse, o papel do inimigo da nossa alma é nos dissuadir da verdade e das promessas de Deus. É nos fazer acreditar que essas promessas não irão acontecer. Ele tenta levar o cristão pelo caminho da mentira e do engano e roubar a fé no verdadeiro Deus, ou na verdade de Deus. Satanás tem aflorado. Por isso ele percebeu que na Idade Média, ou um pouquinho na igreja primitiva, um pouco antes, já no começo da igreja primitiva, ele percebeu que quanto mais ele matava cristãos, quanto mais ele tentava destruir os cristãos, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Então ele resolveu fundir Estado e igreja. E aí começou a criar-se os grandes templos e colocou a imagem lá dentro. A melhor coisa é fazer isso. O que o povo quer? Vamos parar de matá-los. Vamos tentar dissuadi-los dessa verdade. Vamos tentar confundi-los. Vamos tentar colocar aí uma teologia torta, um ensinamento torto. Vamos tentar fazer não é bem assim, não é desse jeito, não é, olha, não, Deus é tão bom com você que você pode errar e viver no erro, porque no final de tudo vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. O que começa errado não pode dar certo se não houver uma mudança no meio do caminho. Nada que começa errado vai terminar certo se no começo ou se no meio não mudar, ou se na jornada não mudar. Não é? Então, ele é mentiroso. Nós vamos ser rebelianos, nós vamos ser mais, investigar mais, ler mais, voltar à essência do Evangelho e começar a ler a palavra, a meditar na palavra. Não é só ouvir pregações no YouTube, ouvir pregações no rádio. Não, você precisa olhar, ler a palavra, meditar na palavra. Porque há muitos enganadores. E eu vou dizer uma coisa para você, que Paulo já disse em 2 Timóteo 4:1, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônio que entraria dentro da igreja. E hoje a gente vê isso dentro das igrejas. Hoje a gente vê pastores ensinando aquilo que não deveria ensinar. Saiu, não é, Cristo já não é mais o centro. O Evangelho não é mais cristocêntrico, é antropocêntrico, é voltado para o homem e não para Deus. Nós precisamos mudar isso.
O Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho nunca me ensinou a depender de mim mesmo. Muito pelo contrário, ele disse, é por depender de você que você fez as burradas que você fez. Você precisa depender de Cristo, depender da palavra. Mas nós começamos a ouvir um Evangelho, sabe, meio humanista, um Evangelho que alivia a nossa mente, mas não mostra a nossa condição. É isso que Satanás faz. O evangelho meio liberal. Um evangelho que você pode fazer algumas coisas que o pastor Gerson diz que não pode. Mas não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Não, meu pastor, ele é muito radical. Que bom que você tem um pastor radical. Porque se ele é radical na palavra, é porque ele te ama. E é porque ele quer que você alcance a glória, alcance o céu. Ah, mas não pode nada. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Deus é tão bom que ele diz assim, Paulo escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por exemplo, eu posso dizer, não quero, não vou para o mundo, não vou ouvir bobagem, não vou ser herege. Isso é liberdade, é poder dizer não. Você não vai me enganar, eu vou meditar na palavra, eu vou orar. A Bíblia diz que não pode, então não pode. A Bíblia diz que eu não devo, então eu não devo. Não é dar ouvido ao espírito desse mundo, mas ao espírito que habita em você, que é o Espírito de Deus. Amém? A segunda coisa que quem está preparado para o céu não pode esquecer, se a primeira é que Satanás é mentiroso, a segunda é que o céu é real. O céu é um fato, mas não é para todos. Pastor, eu não entendi. É isso que eu falei. Certa feita eu disse para vocês num culto de domingo, que a igreja, ela é pública. A igreja, ela está para todos, mas ela não é para todos. Ela não é para todos. Ela está aberta, ela é pública, todo mundo pode entrar aqui. Aqui pode entrar o bêbado, a prostituta, o homossexual, aqui pode entrar o ladrão, o bandido, pode entrar, todo mundo que quiser pode entrar aqui, sentar, porque a igreja é pública. Então a igreja está para todos, mas ela não é de todos. Ela é daqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses são igreja. Estar numa igreja não me faz igreja. Estar em uma igreja não me faz igreja. O que me faz igreja é nascer em Cristo Jesus. É ser dele, por ele e para ele. Amém? 2 Pedro, repetindo, 13 e 14, diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, foi Deus quem prometeu, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se, deem uma força a mais, vão além, esforcem-se, invistam para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Mas ele está dizendo, o esforço é de vocês, para ter uma vida que não esteja manchada diante de Deus, para ter uma vida inculpável diante de Deus, para viver a paz que excede o entendimento humano. Esse esforço é da igreja, é de você que é filho e filha de Deus. Esse esforço não é dele. Tudo isso está disponível no Espírito de Deus, mas eu ainda preciso me esforçar, eu ainda preciso investir em mim mesmo para que isso aconteça. Apocalipse 21, de 1 a 4 diz, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, essa, passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz, ou uma voz forte, que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nós estamos nas primeiras coisas. Haverá um novo céu e uma nova terra. Deus vai recriar para nós, ou vai criar como você acha melhor, mas a verdade é que haverá um ambiente sem pecado, sem dor, sem choro. E aí entram as pessoas sem mácula, entram as pessoas santas, entram as pessoas que vivem e que desfrutam da paz de Deus. A perseverança e a determinação devem fazer parte da vida de quem almeja passar pelos portais eternos, para viver com o Senhor na glória e eternamente. Para isso, nós não podemos perseverar do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Eu não posso vir à igreja somente por vir por desencargo de consciência. Eu estou num processo de Deus está trabalhando, está lapidando, está me preparando para encontrar com Ele. E isso significa que Ele faz algo e eu obedeço, Ele diz algo e eu faço, Ele pede e eu obedeço, Ele manda e eu obedeço, porque Ele está me preparando para morar com Ele e eu vou conhecê-lo. Não espere conhecer Deus somente quando você chegar no céu, porque Ele já se revela aos seus filhos na Bíblia. Nós vamos conhecer esse Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É papel nosso crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós não podemos cair no engano do inferno de nos tornar pessoas religiosas, apenas pessoas que têm um nome no rol de membresia de uma igreja, que frequentam uma igreja. A minha igreja é séria. O problema não é se a sua igreja é séria, é se você leva Deus a sério. Existem muitas igrejas sérias, mas existem muitos crentes que não levam Deus. E quando eu não levo Deus a sério, eu não estou levando minha salvação a sério. Há uma declaração inconsciente de incredulidade. Porque se eu compro uma passagem de avião, você sabe se você vai viajar? Sei, eu já comprei a passagem. E quantas passagens você já comprou? Muitos já compraram e na hora de viajar não conseguem viajar. Tem pessoas que compram passagem para viajar um ano antes, quando chega na hora, cancela a voa, muda tudo, tem que mudar tudo, ele muda tudo. Por quê? Você comprou pela fé, na esperança de viajar. E durante um ano você se preparou. Guardou dinheiro, comprou boas roupas, fez planos para a sua viagem. Você se preparou. E quando você está lá no aeroporto, ou no ônibus, ou sei lá eu aonde, e que você vai entrar lá, você fala, meu Deus, eu estou viajando, que bom, mas você ainda não chegou no seu destino. Agora, quando você chega lá na cidade, lá no lugar, você fala, poxa vida, guardei dinheiro durante um ano, me preparei durante um ano, e agora estou aqui desfrutando dessa viagem maravilhosa, que coisa gostosa. Isso você fez antes pela fé, porque você não sabia se ia estar lá, você nem sabia se estaria vivo, mas pela fé, você planejou, pela fé você guardou, pela fé você se preparou. Você crê dessa mesma maneira no céu? Então por que você não se prepara? Porque quem crê no céu dessa maneira, se prepara para encontrar com Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Há uma preparação. Mas eu já comprei a passagem, já. Jesus é a nossa passagem. Jesus é que nos dá, é a porta que se abre. Mas e agora? Agora, cuide, como disse João, para que ninguém tome aquilo que é seu. Cuide para que ninguém tome aquilo que é seu. Diga para a pessoa do teu lado, cuida para que ninguém tome aquilo que é seu. Amém? Então nós vamos ver que o céu é um fato, e eu tenho que viver como alguém que está indo para o céu. Pastor, mas eu ainda tenho dificuldade. Ok, não tem problema não, porque Deus trabalha isso. Terceira coisa para quem está preparado para o céu é saber que Deus não mente, Ele sempre cumpre o que fala. Quantas vezes você já falou algo que você ia fazer e você não fez? Você quer ver?
Mãe e pai, se você... Olha, eu vou te bater, hein? O filho não faz e você não bate. Tem mãe que faz isso ou não? Nossa, gente, que exemplo de mães. Mas eu acabei de falar que quem mente é de quem? Tem pais aqui que falam que vão bater e não batem? Gente, eu amo muito tudo isso. Mas Deus não mente. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 4 diz o seguinte: de modo nenhum seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Lucas 21, 33. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito, está dita, está qualquer coisa assim. Porque ele falou. Pastor, mas Deus não vai mudar? Não. Mas a gente ouve na palavra que Deus mudou, sim, porque pessoas mudaram. Quando pessoas mudam, Deus muda. Mas Jó disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Planos de Deus não se frustram. Ezequiel 12, 28. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. Nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. Quando Deus deu a visão a Abraão de que o povo iria ser escravo, ele disse a Abraão, num sonho, a sua descendência vai ser escravo numa terra, e vão ficar lá por 400 anos. Mas depois eu vou tirar eles de lá com mão forte. Deus fez uma promessa num sonho para Abraão. Abraão continuou a vida dele, morreu. Veio Isaac, Isaac continuou a vida dele, morreu. Veio Jacó, com Jacó veio José. José foi para o Egito, entrou, mandou buscar depois Jacó, que com 70 pessoas entraram lá, ficaram na terra de Gósen e ficaram no Egito 430 anos. E um dia Deus falou assim: vem cá, Moisés. Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu fiz uma promessa para Abraão que eu ia tirá-los de lá. E eu quero que você vá lá agora e eu vou ser com você e vai tirar. Deus tirou ou não tirou? Deus tirou. Deus disse para Noé: Noé, esse mundo aqui está perdido. Eu estou decepcionado, eu vou destruir todo mundo, mas você e a sua família, eu vou salvar. Constrói uma arca. Gente, presta atenção. Não havia chovido sobre a terra. Noé nem sabia o que era chuva. A terra era regada por um vapor que subia da terra. Não havia, essa chuva que você está vendo aqui, não existia isso. Era apenas um vapor. Ele levou 150 anos construindo a arca. E todo mundo zombava dele. Mas chegou no dia em que os animais entraram na arca e eles entraram, o anjo travou a porta por fora, para que Noé não abrisse por dentro. O anjo travou a porta. Por que o anjo travou a porta, pastor? Porque ele deu tempo. Porque a Bíblia diz que Deus é longânimo em irar-se. Não diz que ele não se ira.
A Bíblia diz que Deus é longânimo em irar-se. Não diz que ele não se ira. A Bíblia diz que um dia a porta da graça vai fechar. E se a porta da graça vai fechar, o que você tem que entender? Que ela vai fechar. Quando a porta da arca se fecha, vem a chuva de cima e de baixo. Abrem seus abismos, os céus rompem e 40 dias e 40 noites chovem sobre a terra. Matam todos os seres viventes que estavam na terra. Todos morreram, seres humanos. Poxa, Deus é perverso? Não. Deus é mau? Também não. Não, por que Deus fez isso? Porque chega uma hora que até mesmo Deus não suporta. E aí tem que exterminar. Tem que começar de novo. Deus disse, eu não vou mais destruir. E o sinal da minha aliança é que haverá um arco no céu todas as vezes que chover. Quando você vê aquele arco-íris no céu, não está lá de propósito. Aquele arco-íris, quando ele aparece, e alguns cientistas dizem que não, alguns teólogos dizem que sim, mas eu prefiro acreditar que sim. É um arco como quem Deus diz, eu não esqueci de como eu destruí a terra. Mas Pedro diz que esse céu, que essa terra vai ser destruída com fogo, que os céus vão se desfazer, que o fogo vai destruir tudo, que tudo isso aqui vai desaparecer. Aí você fala assim, mas como é que pode? Ué, a ciência não disse que a primeira extinção foi um meteoro que caiu sobre a terra? Querido, tem algum meteoro vindo para cá. Pastor, se cair no quintal da minha casa, que bom, você não vai ter tempo nem de fazer. Já foi. E os vulcões? A terra está aquecendo. O nível do mar está subindo. Meu Deus, pastor, o que vai acontecer? O que está escrito. Ele disse que vai acontecer. Então vai acontecer. Pastor, eu não quero ver. Tá bom, se você estiver no céu, você não vai ver. Mas se você estiver aqui, você vai ver. Inclusive, vai morrer. Essa é a minha palavra de esperança. Ainda bem que eu vou para o céu, isso mesmo. Não é? Ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois disso, então que você seja justificado em vida para não ser ajuizado depois da morte. Porque se morrer sem Jesus, só vai fazer assim, ó. Tchau, tchau. Deus não mente. Não, pastor. Hoje nós estamos vivendo um tempo, amados, em que a credibilidade das pessoas vale muito pouco. Eu falei hoje de manhã que eu sou de um tempo em que a minha mãe chegava para mim e falava assim, vai lá no bar do seu Paulino e traz um pacote de café para mim. Eu ia sem dinheiro. Porque toda criança ela tem duas características muito legais. Não é? Normalmente, ela é baixinha, magrinha, mas todas elas são barrigudas. Seu Paulino, oizinho, a mamãe falou para você mandar um pacote de café para ela. Tá bom, levo. E depois a minha mãe ia lá e pagava, meu pai ia lá e pagava. Eu conheci um cara de mercado. Ele falou para eu conheci ele, nós conversamos, ele falou assim, eu não vendo para crente. Que essa raça não paga. Eu falei, eu sou crente, cara. E eu costumo pagar, eu negocio, mas eu pago. Ele falou, não vendo para crente. Porque os meus melhores devedores são crentes. Hoje a nossa palavra não vale nada. Deus não é assim. Ele tem uma palavra só. E vela por cumprir essa palavra, amém? Se Deus falou, está falado. O céu está preparado. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não, olha quando ele diz, se não fosse assim, eu diria para vocês. Mas podem crer que eu vou e vou voltar e vou buscar você para que onde eu estou, ele coloca no tempo presente, aonde eu estou, vocês estejam também comigo. Então tem morada. E é na casa dele.
Deve ter quarto que não acaba mais. Por último, quem está preparado para o céu não esquece que Jesus vai vir buscar os que são dele, não todos. Ele não vem buscar todos? Não. Preste atenção no que eu vou falar, hein? Preste atenção. Deus não vem buscar a igreja local. Deus não vem buscar a igreja visível. Ele vem buscar a igreja universal invisível. Que eu não sei se você é, mas você sabe se você pertence a ela. E eu sei que eu pertenço a ela. Eu sei que você faz parte de uma igreja local visível. Mas só Deus e você sabe se você pertence à igreja universal invisível. Ninguém mais sabe. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que eu sou. Amém. Você está me falando amém. Mas a Bíblia mostra quem é ou quem são os que pertencem à igreja universal invisível. Não confunda com o universal do reino de Deus, porque essa também é local e visível. É essa igreja que ele vem buscar. Aqueles que ele disse, os que são meus ouvem a minha voz, e eu chamo e eles vêm. Você sabe por que Lázaro ouviu a voz de Jesus? Porque ele conhecia Jesus. Quando Jesus disse, Lázaro vem para fora, ele acordou. Opa, a vida está me chamando. E ele acordou. E Jesus falou que ele vai nos chamar. E se a gente não conhecer a voz e não discernir, nós podemos ficar. Um dia Samuel estava deitado e uma voz falava com ele, ele correu para falar para Eli. Eli, o senhor me chamou? Não, não te chamei, filho. Volta a dormir. De repente ele ouviu, Eli, o senhor me chamou? Não. Na terceira vez ele percebeu que era Deus falando com ele. E ele não conhecia ainda, ele estava na casa de Deus, ele servia, ele era um aprendiz ao sacerdócio, não é? Ele ajudava Eli, porque os filhos dele estavam todos corrompidos, tanto é que morreram na guerra. Mas aí ele falou assim, olha filho, volta lá. E quando você ouvir Samuel, Samuel, você fala assim, fala que o teu servo ouve. E ele voltou, deitou, o que aconteceu? Samuel, Samuel, fala que o teu servo ouve. Eu tenho algo para falar que vai estremecer. O negócio vai abalar. Eu vou mexer na tradição. Eu vou mexer na cultura sacerdotal de Israel. Vai acontecer isso com Eli, vai acontecer isso com os filhos dele. Eu vou apagar o nome de Eli da linhagem sacerdotal, porque ele não fez o que deveria ter feito, nem com seus filhos, nem com os sacerdotes. No outro dia, Eli perguntou, o que foi que você ouviu do Senhor? Ele ficou meio assim, me fale, porque se você não me falar, que o Senhor faça com você o que ele disse. Ele foi e contou tudo. O Samuel foi e contou tudo. O que foi que Eli falou, vocês lembram? Ele é Deus, que faça como ele quiser. E aconteceu. Porque Deus vela por cumprir a sua palavra. João 10, 27 a 29 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perdão. Continua. 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, ninguém as arrebatará da minha mão. 28. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quando Deus nos entrega a Jesus, ninguém nos tira nem da mão de Deus,
nem da mão de Jesus. Nós estamos ali. Mas se a gente falar, eu não quero mais, ele abre para a gente sair. Foi assim com o filho pródigo. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Me dá minha parte da herança, eu vou embora. Só que na herança eterna, ela vale para aquele que perseverar até o fim. Não dá para perseverar 20%? Não. Nem 100% também, nem 99%, não. É 100%. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aquele que faz o quê? A vontade dele. Muitos daquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Senhor, em seu nome nós não expulsamos demônios. Em seu nome nós não fizemos milagres, Senhor. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados, para Deus, não é aquilo que eu faço em nome dEle, quando eu faço simplesmente como um favor para Deus. Não é aquilo que eu faço para Deus que muda a minha vida e que me estabelece na eternidade, mas aquilo que eu permito a Deus fazer na minha vida. Senhor, em teu nome nós trabalhamos, nós fizemos a tua obra, ok, mas vocês nunca pararam para me conhecer, vocês nunca pararam para se relacionar comigo, vocês nunca pararam para orar, para ler a minha palavra. Estou aqui aumentando um pouquinho, parafraseando, vocês nunca fizeram isso. Eu não conheço vocês, portanto, vocês não podem entrar no meu céu, porque eu não conheço vocês. Vocês nunca procuraram me, vocês ficaram maravilhados porque no meu nome os demônios saem, no meu nome as pessoas dão dinheiro, no meu nome as pessoas fazem, e no meu nome os céus realmente são abalados, e o inferno também. Espírito de enfermidade sai no meu nome, mas isso não significa que você tem parte comigo. Isso não significa que você é meu e que eu sou teu. Jesus não vem buscar, amados, aquele que trabalha para Ele. Jesus vem buscar aquele nos quais Ele trabalha na vida deles. Então eu não preciso mais fazer a obra de Deus. Está vendo como se entendeu tudo errado? Lógico que tem que fazer a obra de Deus, porque é trabalhando que Deus trabalha em nós, mas a gente precisa permitir que Deus atue na nossa vida. Amado, deixa eu dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou falar, preste atenção, você não faz nenhum favor para Deus quando você trabalha na obra dele, você não faz nenhum favor para Deus quando você dizima e oferta, você não faz nenhum favor quando você aplaude Deus, você não faz nenhum favor quando você diz, louvado seja Deus, glória a Deus nas maiores alturas. Você não faz nenhum favor para Deus. Porque Deus não será mais Deus e nem menos Deus pelo que você faz. Mas aquilo que você faz para Deus, muda você, muda a sua vida. Quando você trabalha, você é mudado, você é transformado. Quando você dá, você é mudado, você é transformado, porque você vai experimentar da bondade, da graça e vai ter experiências com Deus. É isso. Pastor, Deus não me criou para dar glória a Ele? Não. Você entendeu errado. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Da glória que Ele já tinha, Ele te criou. Quando você glorifica, não acrescenta glória a Ele. Porque entre eu dar glória a Deus e anjos ficarem santo, 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 glória a Deus nas maiores alturas, Ele tem isso todo dia, toda hora e todo instante ao lado dele. Mas por que Ele recebe? Porque quando Ele me faz filho, todo pai tem prazer em receber e ouvir a voz dos seus filhos. Então quando você fala, Pai, eu te exalto, Ele está dizendo, é meu filho que está me exaltando.
Pai, eu quero te glorificar, o Senhor é o melhor pai do mundo, o Senhor é meu Deus. Ele fala, é meu filho. Ele reconhece que eu sou. O filho, quando reconhece a paternidade do seu pai, ele deixa o seu pai orgulhoso. E quando Deus recebe isso da sua igreja, dos seus filhos, lógico que ele fica feliz. Mas isso não faz dele mais Deus. Porque Deus não precisa ser complementado e não precisa de complemento para nada. Ele é o que é. Porque Ele foi, é e sempre será. Amém? O céu está preparado para você. A minha pergunta é, você está preparado para o céu? Deus está preparado para te receber. Você está preparado para encontrar com o seu Deus? Se não está, se prepare, porque já já Ele está voltando. Pode ter certeza disso. Pastor, e se Ele não voltar? Você vai encontrar com Ele. Sabe por que Pedro chamava de tabernáculo? Pedro não chamava de templo, seu corpo, chamava de tabernáculo. Porque tabernáculo é aquilo que é montado, depois ele desmonta, leva para o outro lugar, depois ele monta, aí ele desmonta, leva para o outro lugar. Por isso Pedro chamava de tabernáculo. Ele diz, esse tabernáculo já está sendo desmontado, estou voltando para casa. Mas por que hoje nós nos chamamos de templo? Porque templo é onde Deus habitava permanentemente. E hoje eu e você somos templos do Espírito Santo, amém? Mas nós também somos tabernáculo. Porque já já esse templo se desmancha e nós vamos para casa. Fique sempre com a mala pronta para viajar para o céu. Porque a qualquer momento o seu pai pode te chamar. Me aguarde lá. Entenderam a brincadeira? Ok? Me aguarde lá que já já eu chego também. Já já não, vai demorar um pouquinho. Amém? Fala, eu estou preparado para encontrar com o meu Deus. Isso é uma verdade? Coloque-se de pé. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado, mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco, os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima!